Ficar firmes em Cristo, não acreditariam. As pessoas às vezes procuram na ciência as respostas que estão no Espírito. Sabe, meus irmãos, muitas vezes o inimigo nem precisa tocar na nossa carne para nos derrubar. Basta plantar um pensamento errado. Um pensamento que vem do nada, que te faz sentir sujo, culpado ou até indigno de estar na presença de Deus. É sobre isso que quero conversar hoje. Sobre essa guerra silenciosa que muita gente enfrenta, mas quase ninguém fala. A batalha da mente. Pensamentos intrusivos. Você já ouviu falar disso? São aqueles pensamentos que simplesmente aparecem, sem que você os queira. De repente, você está orando e vem algo ruim na cabeça. Está em paz e vem uma lembrança, uma dúvida, uma imagem, algo que te perturba. Esses pensamentos parecem teus, mas não são. No campo espiritual, pensamentos intrusivos são dardos lançados pelo inimigo, setas inflamadas que tentam te tirar da comunhão com Deus. Ele sabe que, se conseguir bagunçar a tua mente, ele enfraquece tua fé. E quando a mente está confusa, o coração desanima. Mas por que os cristãos sofrem tanto com isso, se estão tentando andar no caminho certo? Porque justamente quando a gente decide seguir a Cristo de verdade, o inferno se levanta com força. O diabo não perde tempo com quem já está longe de Deus. Ele mira em quem está tentando se aproximar. Ele planta mentiras, dúvidas, medos, tenta fazer a gente acreditar que não somos dignos, que não mudamos, que Deus não nos ouve. Ele quer te paralisar antes mesmo de você vencer. E tudo começa aqui, na mente. Eu sei o que é isso. Eu, Marilene, sou ministra de libertação há mais de 30 anos e ainda hoje travo batalhas dentro da minha cabeça. É engraçado, né? Muita gente acha que porque a gente prega, ora, impõe as mãos, a guerra acaba. Não acaba. Ela muda de forma. Eu aprendi que quanto mais você se aproxima de Deus, mais o inimigo tenta te atingir com sutilezas. Só que agora eu reconheço quando ele tenta agir e uso as armas certas: a palavra, a oração, o jejum e o discernimento. Mas nem sempre foi assim. Quando eu era criança, eu cresci ouvindo palavras que moldaram minha mente de um jeito errado. Tinha uma tia. Aquela mulher marcou minha infância. Ela dizia coisas como: você nunca vai ser nada. Ninguém vai te querer. Você é um peso. Eu era pequena, mas aquelas palavras grudaram em mim como correntes invisíveis. Sabe quando alguém te fala algo e você finge que não ligou, mas aquilo te acompanha a vida inteira? Pois é, eu cresci acreditando que eu era pequena demais para ser amada. E por muitos anos, esses pensamentos ecoavam dentro de mim. Mesmo depois de me converter, de servir na igreja, de ministrar libertação, às vezes eu ainda ouvia essas vozes aqui dentro, como se minha tia ainda estivesse ali, me diminuindo. E eu perguntava a Deus: Senhor, por que isso ainda me dói tanto? Foi então, um dia, em oração, que Jesus me mostrou uma coisa profunda. Ele me disse: Marilene, você não é o que disseram que você era. Você é o que eu digo que você é. Naquele momento, eu chorei como uma criança. Senti como se Ele mesmo tivesse entrado no meu passado e arrancado aquelas palavras da minha mente. A dor foi dando lugar à paz. Desde aquele dia, eu entendi que a mente é o campo de batalha mais importante da vida espiritual. E se o inimigo tenta me atacar com mentiras, eu aprendi a responder com a verdade da palavra. Porque no fim, a vitória não está em calar os pensamentos, mas em substituir cada mentira por uma verdade de Deus. Sabe, irmãos, depois de tantos anos à frente do Ministério de Cura e Libertação, eu aprendi algo que, sinceramente, mudou a forma como eu vejo a vida espiritual. A maior guerra do cristão acontece dentro da mente. E não é exagero. Eu já vi homens e mulheres de Deus, gente consagrada, temente, de oração, travando batalhas terríveis contra pensamentos que eles não queriam ter. E sabe qual é o tipo de pensamento que mais atormenta o povo de Deus? Os pensamentos pecaminosos na área sexual. Muitos me procuram desesperados, dizendo: irmã, eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, mas tem horas que a minha mente parece me trair. Eu lembro de uma mulher que veio até mim chorando. Ela era uma esposa exemplar, dedicada ao marido, fiel,
serva de Deus, mas me disse com lágrimas nos olhos: Irmã Marilene, eu não entendo o que está acontecendo comigo. Às vezes, dentro da igreja, vêm imagens na minha mente, pensamentos horríveis. Eu imagino pessoas nuas, ou fico pensando como seria estar com o marido de uma amiga, e eu me sinto suja, me sinto a pior das pecadoras. Ela tremia de vergonha, e eu vi o desespero nos olhos dela, porque de verdade ela não queria pensar naquilo. Era como se a mente dela fosse invadida à força. Outra vez, atendi uma moça que dizia sonhar com cenas imorais, com pessoas que ela jamais desejaria em sã consciência. Irmã, eu acordo me sentindo impura. Eu peço perdão, mas não entendo por que isso acontece comigo, ela dizia. E sabe o que é mais triste? Essas pessoas acham que estão sozinhas, que são as únicas passando por isso. Mas não são. Eu já vi pastores, missionárias, líderes, todos lutando com pensamentos que simplesmente surgem, do nada, como se uma voz invisível soprasse imagens e ideias erradas dentro da mente. Teve até um amigo meu, pastor desde jovem, homem íntegro, casado, pai de família. Um dia, ele me confessou, quase sussurrando: Marilene, às vezes vêm pensamentos impuros na minha cabeça com irmãs da igreja. Eu nem conheço essas mulheres direito, mas basta eu vê-las e minha mente é invadida. Depois me sinto um lixo, sujo, indigno de subir no altar. Eu ouvi aquele homem e senti o peso da culpa que ele carregava. Ele não queria sentir nada disso, mas era como se o inimigo estivesse travando uma guerra dentro dele. E com o tempo, eu comecei a perceber algo em comum em todos esses casos. Essas pessoas eram boas. Eram cristãos sinceros, que buscavam a presença de Deus. Gente que orava, que jejuava, que pregava. Então, por que isso acontecia? Por que pensamentos tão impuros vinham à mente de pessoas tão devotas? E o Espírito Santo me ensinou algo profundo. Nem todo pensamento que passa na sua cabeça é seu. Muitos deles são setas do inimigo, dardos inflamados lançados para te enfraquecer, para te acusar, para fazer você desistir. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 10:5, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que sim, o diabo pode tentar lançar o pensamento, mas a escolha de aceitar ou rejeitar é nossa. O problema é que muitos cristãos não vigiam. Eles deixam a mente aberta e o inimigo entra por qualquer brecha. Eu não falo aqui como estudiosa, não sei do ponto de vista da ciência. Eu falo como quem vive e vê. E espiritualmente falando, esses pensamentos entram porque abrimos portas sem perceber. Às vezes é um filme que você assiste e acha que não tem nada demais. Uma cena rápida, um diálogo com segundas intenções. Às vezes é uma música que desperta desejos, ou até uma conversa entre amigos, cheia de piadinhas e olhares. Tudo isso vai abrindo pequenas brechas e o inimigo vai se aproveitando delas. Eu lembro desse mesmo pastor que te contei. Ele me dizia: irmã, é que às vezes eu me junto com uns amigos antigos, a gente conversa, ri, e eles fazem umas brincadeiras sobre mulheres bonitas que passam na rua. Eu não falo nada, mas fico ouvindo. E eu disse a ele: meu irmão, é aí que começa o problema. Você não participa, mas permite que essas palavras entrem nos seus ouvidos. E quando uma palavra impura entra, o diabo já ganha licença para agir. É como se, no mundo espiritual, cada olhar descuidado, cada risada diante do pecado fosse uma permissão para o inimigo plantar sementes na mente. E essas sementes, se não forem arrancadas pela oração e pela palavra, crescem. Crescem até virar imagens, desejos e mais tarde culpa. Uma vez, uma jovem me disse: irmã, eu oro, mas não consigo parar de pensar coisas erradas. Eu olhei para ela e respondi: minha filha, pensamento não se vence com força de vontade, se vence com substituição. Não adianta tentar expulsar um pensamento sujo, você precisa trocar ele por algo santo. Se o inimigo te atacar com impureza, responda com adoração. Comece a cantar um louvor, a ler um versículo, a meditar na palavra. Encha a mente de luz e o escuro vai embora. E é isso que Paulo ensina em Filipenses 4:8. Tudo o que é puro, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é justo, tudo o que é amável,
nisso pensai. O segredo está em alimentar a mente com o que edifica. Mas os ataques não são só nessa área. Já atendi... Ele é um vídeo um pouco comprido, irmãos. Mas se você prestou bastante atenção, ela falou de todas as causas dos pensamentos, né? Os pensamentos ruins, mas ela também deu todas as soluções, né? É muito forte o que ela fala nesse vídeo, né? Não apenas os 4 testemunhos que ela narra ali, né? Ela fala das consequências. Ela fala o que nos leva a ter pensamentos ruins. Então, assim, a receita, ela também dá para vencer, né? A receita, ela também dá para vencer. É a gente ter o controle mesmo de tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê, né? Porque isso influencia a nossa vida, sim. Se você prestou atenção, ela falou, eu notei algumas coisas que ela disse ali, ó. O inimigo não precisa tocar na nossa carne para nos derrubar. Basta plantar um pensamento errado, né? Basta plantar, porque o pensamento, ele fica ali na nossa mente, dando voltas, dando voltas, dando voltas e dando voltas. Quando você vai fazer uma tarefa, pode ser apenas uma tarefa doméstica. Primeiro você executa ali na sua mente o que você vai fazer. Eu levantei hoje, eu vou fazer a minha asepsia, né? Vou preparar o café da manhã, depois eu vou organizar minhas coisas e vou sair para trabalhar. E você vai lá e executa passo a passo tudo o que você pensou, né? Então, muito cuidado com as nossas atitudes, muito cuidado com o que nós vemos, porque nós vamos executar. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai acabar cedendo, porque a carne é fraca, nós somos fracos, né? Em determinados momentos, está na presença, está na roda dos escarnecedores, ela falou ali, né? Está na roda dos escarnecedores, pode sim nos influenciar, né? Um filme nos influencia, uma imagem que você vê ali, um homem bonito na internet, uma mulher bonita na internet, os seus olhos vão querer ver aquilo ali outras vezes, né? E outras vezes você vai passando ali, vai ficar focando ali, vai ficar focando ali. Daqui a pouco, aquele pensamento se torna um desejo dentro da sua carne, né? E você já não tem mais o controle, né? E você vai lá e executa, entra em pecado, né? Ela fala assim, a mente é o campo de batalha mais importante. E é sim, o campo de batalha mais importante, porque é aqui que você decide se você vai cair ou se você vai ficar de pé. É aqui que você decide, né? Nós somos fracas, nós necessitamos da presença de Jesus dentro da nossa mente constantemente, porque sozinhos nós não conseguimos. Tem um ditado lá fora que fala assim, que mente vazia é a oficina do diabo. E é sim. Mente vazia é a oficina do diabo. É um terreno baldio. Ele vem e planta. Ele vem e planta. E ele não vai plantar coisas boas, não. Ele não vai plantar bênção na vida do cristão, não, porque ele quer te derrubar. Ele quer te destruir. Ele quer te envergonhar. Satanás, ele é tão sujo, ele é tão astuto, que ele pega uma situação e põe de uma maneira tão bonita que vai ficar agradável aos seus olhos. Depois você vai lá, concretiza e cai. E ele vem e te envergonha. Ele vem e te faz ficar envergonhado de encarar os irmãos da igreja. Você tem vergonha de encarar o pastor e confessar o que você fez, né? E você vai e se afasta da igreja. Você perde a comunhão. Daqui um dia passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos. Você está tão fraco, você está tão incumbido nas coisas do mundo que você não tem força para voltar. Mas tudo foi gerado através de um pensamento, de uma seta que Satanás lançou dentro da sua mente. Então, vamos sim orar, jejuar, ler a palavra. Ela fala ali, ó, que os pensamentos não são vencidos. Ela fala assim, que o pensamento não se vence com força de vontade. Né? Não é eu dizer, eu sou forte, eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É verdade? É verdade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas é nele que eu posso. Sozinho eu não dou conta. Se não for Ele primeiro na minha vida, eu não consigo. Não adianta eu ficar nessa, eu posso todas essas coisas. Eu posso todas essas coisas. É muito bonito de se dizer, é uma verdade bíblica. Mas realizar é muito difícil. É muito difícil. É atitude todos os dias. É oração todos os dias. É jejum. É campanhas. Né? É alimentar a vida espiritual. Não alimentar a carne. Não alimentar os olhos com o que é agradável de ver, com o que é agradável de ouvir. É alimentar a vida espiritual. É alimentar a mente com a palavra de Deus, com louvores. Percebeu que tem alguma coisa errada? Porque a gente percebe. Nós temos essa capacidade. Percebeu que tem alguma coisa de errada? Senhor, entrego meus pensamentos na tua mão. Senhor, vem aqui e faz uma faxina.
Senhor, redireciona a minha mente. Senhor, blinda a minha mente. Eu sempre, quando eu vou orar pelos meus filhos, eu falo assim: Senhor, blinda a mente e o coração dos meus filhos. Eu sempre oro dessa maneira: blinda a mente e o coração dos meus filhos. Não deixa Satanás fazer sujeira. Não deixa Satanás fazer ninho dentro da mente deles. Não deixa. É a minha oração mais constante. Blinda a mente. Blinda o coração. Porque aí sim eles vão permanecer dentro da casa do Senhor. É com a mente blindada. É com o coração limpo que eles vão permanecer na casa do Senhor. Ela fala lá também assim, ó, que se o inimigo te atacar com impureza, responda com adoração. E ele ataca sim com impureza. Todos os dias, todos os momentos. A gente sai ali, é tanta propaganda, você vai ver uma propaganda de um produto simples, tem uma mulher seminua. Tem um homem seminu, né? Tudo tem ali mensagens escondidas, tudo que você vê na televisão, lá fora, propagandas, tudo tem uma mensagem subescondida ali, naquilo ali, que vai te levar a pensar coisas erradas, que vai te levar a desejar coisas erradas. Então, vamos ter sim muito cuidado com o que a gente pensa. Jesus leva cativo todo pensamento, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Deus. Deus leva cativa a obediência dele, mas você tem que ir lá e colocar na presença dele. Tá? Para ele levar cativo os seus pensamentos ruins, os pensamentos errados, você tem que ir lá colocar na presença dele. Falar: Senhor, é com o Senhor, porque eu não consigo sozinha. É contigo, porque eu não consigo sozinha. Né? Então, o segredo que ela falou ali, né, se vocês prestarem atenção, o segredo é alimentar a mente com coisas de Deus, com coisas que vêm de cima. Não com coisas que vêm da tela, com coisas que vêm do celular, com coisas que vêm da televisão, com coisas que vêm da rodinha dos amigos. É com coisas que vêm de cima, direto do trono de Deus. É Ele que vai limpar e purificar os nossos pensamentos. É Ele que vai tornar cativos os nossos pensamentos ruins. Então, assim, vamos ter muito cuidado, sim, com o que a gente vê. Né? Tem uma passagem, um texto aqui na revista que diz assim, ó. Provérbios 4. O sábio inicia o versículo 20 pedindo: atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. O versículo 21 exorta: guarda-as no meio do teu coração, o quê? As palavras de Deus. Tanto a palavra atenta quanto a palavra guarda denotam uma atividade que abrange o processo racional do pensamento. Elas remetem à ideia de ponderar, prestar atenção para o que está sendo ensinado. Esse trabalho de pensamento, esse trabalho de processamento do pensamento tem a ver com selecionar o que será o centro da sua atenção. Esse exercício é muito importante, pois o que pensamos inevitavelmente gerará emoções e sentimentos. Selecionar, né, o que será o centro da sua atenção. É você que tem que ter o seu próprio critério. É você que tem que fazer o seu critério. Né? O que é mais importante para você? É você quem faz. É você quem determina. E você, se você tem dificuldade para isso, peça ajuda para Jesus. Eu tenho muita dificuldade sobre gerir as minhas emoções, sobre gerir os meus sentimentos. Gente, isso aqui, ó. Isso aqui, ele fechado, é só um livro. Mas ele aberto é o guia mais importante da vida do cristão. E aqui você vai achar resposta para tudo. Tudo. Tudo tem resposta aqui. Né? Tá com alguma dificuldade? Vai procurar na Bíblia. Leu, não entendeu? Na igreja tem pessoas sábias. Tem um pastor para te orientar. Tem uma pastora que pode te orientar. Né? Tem dificuldade? Procura a resposta aqui. De manhã, na hora que você for levantar, Senhor, rege a minha mente, rege o meu coração, rege os meus pensamentos. Né? Me ajuda a controlar tudo em mim. Tudo em mim. O Senhor tem esse poder. Se você pedir ajuda, Ele vai te ajudar.
né? Você pode sim controlar os seus pensamentos. Você pode sim. Não sozinho. Sozinho você não consegue, né? Mas se você pedir ajuda para quem pode todas as coisas, para quem te criou. Foi Deus quem te criou. Ele, mais do que ninguém, conhece tudo sobre você, né? Tem um salmo que fala que ele esquadrinha todos os nossos pensamentos. Da hora que você levanta, da hora que você vai deitar. Tudo que passa sobre a sua mente, Deus sabe, Deus conhece. Nós não conseguimos enganar Deus. É o único ser vivo, existencial, que você não consegue enganar. Você pode enganar seu marido, você pode enganar a tua esposa, você pode enganar seu filho, seu pai, seu colega, seu chefe, contar uma história mirabolante lá para o chefe, né? Mas Deus você não engana. Não engana. Então, assim, peça a Deus para reger todos os seus pensamentos, peça a Deus para reger todas as suas atitudes, né? Porque Deus, ele tem essa capacidade de nos livrar das coisas ruins, né? Muito cuidado mesmo, não deixar entrar no coração, né? Porque se entrou no coração, uma hora ou outra você vai acabar concretizando, né? Uma hora ou outra você vai acabar cedendo e pecando, né? E concretizando o pecado, na verdade, porque o pecado primeiro a gente gera aqui. O cristão deve assumir o controle da sua mente, usando recursos espirituais e bíblicos para pensar conforme a vontade de Deus. É lendo a palavra, é ouvindo louvores, fazendo estudos bíblicos, né? Hoje a gente tem uma ferramenta muito boa aí, a internet. Se a gente souber usar, né, ao nosso favor, né? Ao nosso favor, não contra nós. Se a gente souber usar, você encontra palavras maravilhosas, estudos bíblicos extraordinários. Teologia, não tem condições de pagar um curso, você consegue, né? Pessoas extraordinárias, homens extraordinários, assim, dotados de sabedoria cristã, que você pode procurar palavras, né? Se alimentar. Então, assim, vamos sim aprender a gerir os nossos pensamentos, mas vamos aprender a gerir os nossos pensamentos em Cristo, né? Porque somente Ele pode nos conduzir a pensar da maneira correta. Tópico 3. A batalha na arena dos pensamentos. A mente é como uma arena de intensas batalhas, com verdadeiros bombardeios, inclusive espirituais. Como Paulo escreveu, há uma luta travada nos lugares celestiais. Efésios 6. Em função disso, a Bíblia adverte que devemos guardar o nosso coração ou a nossa mente. Alguém pode ler para mim? Alguém pode ler para mim Mateus 15, 19, por favor? Do coração. Coração na Bíblia é mente, né? Lê de novo, irmão, por favor. 15 e 19. Do coração procedem os maus pensamentos. Tudo de ruim, né? Adultério, prostituição, mentira, lascívia, engano. Tudo isso procede do coração, na verdade da mente, né? Porque na Bíblia o coração é mente. Tudo isso procede daqui, do ser humano, da mente do ser humano, né? Quão destrutivo o ser humano pode ser? Causa guerras. O ser humano causa guerras mundiais, que mata milhares e milhares de pessoas inocentes. Procedeu da mente, de um pensamento que a pessoa não controlou, né? Na Bíblia a gente tem 2 exemplos. 2 não, né? Eu vou citar 3 aqui. Aqui a revista fala de 2, né? Ananias, quer ver? Ananias, tem Davi, que viu uma coisa que não era para ter visto, né? Davi estava ali no lugar errado, que se ele estivesse no lugar certo, ele nem teria acontecido aquilo, mas ele estava no lugar errado, ele viu uma coisa que não é para ele ver, ele pensou e ele desejou. Quão perigoso é os nossos pensamentos, né? Ele viu, a mente dele mostrou uma cena ali para ele que agradou a carne, né? Agradou a carne, e ele foi lá e arquitetou pecou, depois arquitetou todo aquele plano,
E as consequências vieram na vida dele por muitos e muitos anos. E foram consequências terríveis, né? De muita dor. Né? Nós temos também Ananias. As consequências de uma mentira. De tentar enganar. E tem também Judas, irmãos. Se a gente parar para pensar, Judas, ele era um dos melhores. Né? Ele era um dos melhores. Ele quase não tinha problema. Porque a maioria dos discípulos tinha ali seus problemas, né? Um era mentiroso, um tinha Pedro era ali uma pessoa bem grosseira, bem rústica, né? Queria resolver tudo no braço. O outro roubava. O outro pegava dinheiro da maneira errada. Então, assim, Jesus foi escolhendo pessoas ali com defeitos, assim, bem duvidosos, né? Mas por que Jesus fez aquilo? Porque ele tinha capacidade de transformar o caráter humano. E ele tem essa capacidade de transformar o caráter humano. Né? Ele não quer pessoas perfeitas, porque ele pode lapidar e capacitar, e curar, e limpar, e transformar. Ele é especialista em transformar. Né? Então, assim, Deus pode transformar e renovar nossa mente e nosso coração todos os dias. Né? E Judas estava ali, ele era um dos melhorzinhos. Ele era um dos melhorzinhos, tinha poucos defeitos. Aleluia. Judas era o mais próximo de Jesus. Ele só não era o mais íntimo. O tesoureiro está sempre perto do líder. Salmo 24, versículo 3 e 4. Quem habitará no monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? 4. O que é limpo de mãos e puro de coração. Coração é mente. O que é puro de mente. Coração aqui é porque a tradução traduz para coração. Exatamente. Quando eu estava lendo essa revista aqui, eu fui procurar algumas coisas a respeito dos pensamentos em mente. E eu fui dar uma olhada em Augusto Cury, né, um psiquiatra. Ele é especialista em escrever livros, né, para a mente, né, livros de autoajuda, assim, coisas extraordinárias. Né? E, ao longo da trajetória dele, ele foi estudar sobre Jesus. E ele acabou se convertendo. Mesmo sendo um cientista, um psiquiatra, ele acabou se convertendo porque ele teve que se render à grandeza de Jesus. Ele foi estudar sobre Jesus para compor algumas coisas ali sobre o livro dele e ele se rendeu. Ele se rendeu. Ele fala que não tem como não crer num Jesus que faz tantas coisas, que fez tantas coisas, que muda o caráter do ser humano. Né? Nós somos tão falhos e há um ser vivo que vai lá e consegue mudar o nosso caráter. Né? E ele fala assim, irmãos, que a nossa mente, nós somos geridos, nossos pensamentos, por 4 fenômenos. Ele cita esses 4 fenômenos. Já anotei aqui. O primeiro fenômeno, ele dá o nome de gatilho da memória, que é acionado por estímulos, como luz, som, pensamentos, e em milésimos de segundo. Ele fala que em milésimos de segundos, essas janelas são abertas. Dependendo do que você ouve ou do que você vê. O segundo fenômeno é a janela das memórias, que é uma espécie de arquivos, que são divididos em 3 tópicos. As janelas neutras, que carregam informações sem cargas emocionais. Segundo, a janela light, que guardam experiências positivas, como prazer e serenidade. E a terceira, que eles chamam de janela killer, que carregam transtornos e dores, traumas. Né? Isso dentro da nossa mente. O terceiro fenômeno, eles chamam de âncora da memória, que fixa a nossa atenção. Né? Às vezes a gente fica ali, pensando, remoendo, vendo, voltando, várias vezes, né? A mesma situação. Quem aqui já não passou por um momento de dor? Às vezes, por um momento difícil com o pai na infância, ou com a mãe, ou no casamento, e você fica anos e anos remoendo aquela situação. Anos e anos, você pensa que perdoou, daqui a pouco você está lá jogando na cara da pessoa. Né? Você pensa que se livrou daquilo, mas anos na frente aquilo ali ainda te causa traumas, ainda te causa dores. É isso aqui, né? A âncora da memória. E o quarto fenômeno, ele chama de alto fluxo, que gera milhares de imagens mentais e fantasias diariamente na nossa mente, né, nos nossos pensamentos.
e vai fazer com que a gente produza pensamentos. Esses 4 fenômenos, gatilho da memória, janela de memórias, âncora da memória e alto fluxo, faz com que a gente gere pensamentos, sejam bons ou ruins. Por isso, muito cuidado com o que a gente vê, né? E ele fala assim, que esses 4 fenômenos, ele chama eles de copiloto. Esse copiloto, junto com o nosso eu, é quem vai gerir e pilotar os nossos pensamentos, né? A nossa mente. Ou seja, você não se dirige sozinho. Tem 4 fenômenos aqui dentro da sua mente que vai fazer com que você tome as suas atitudes, com que você gere os seus pensamentos e vai aí reger a sua vida. Aí eu estava pensando sobre isso. Eu e mais 4 copilotos. Somos 5 para levantar uma aeronave, que é a mente, que são os pensamentos. Nós somos 5 fenômenos aqui dentro, trabalhando para levantar essa mente, né? Todos os dias, todos os momentos. A batalha na mente. E aí eu pensando sobre isso. É uma aeronave que ele fala, né? Ele compara a nossa mente com a aeronave. O piloto está ali, né? Ele pega a aeronave, põe os passageiros e levanta o voo. E junto com esses 4 copilotos vai direcionar o voo. Aí eu fiquei pensando, mas para colocar esse voo, para levantar esse avião, ele precisou de quê? De um controle de voo. Ele precisa de um controle de voo. Não basta apenas ter o copiloto lá do lado dele, não. Não basta apenas ter esses 4 fenômenos para te ajudar. Você precisa de um plano de voo, de um como é que é o nome? Que fica ali, a pessoa que fica ali gerindo o voo, da cabine de voo. De um controlador. Você precisa do controlador para levantar o voo, para te dar as instruções. Não é verdade? O piloto ele não levanta o avião somente com o copiloto. Ele precisa do controlador dando as instruções. Lá em cima ele pode até estar ali somente com o copiloto. Mas, novamente, para baixar o avião, ele vai precisar novamente do controlador. O controlador de voo, nesse momento, na vida do cristão, chama-se Jesus Cristo. Você pode até estar sozinho e achar que está sozinho, né? Mas existe um controlador que mantém esse avião voando. Que mantém você firme. Pode falar, irmã. Né? A gente não pode deixar de ver. Nossa, quanta coisa o Espírito Santo, através da sua ministração aí, faz a gente lembrar e reafirmar, né? E é muito interessante que depois de uma ministração dessa, como foi no domingo passado, como tem sido nas EBDs, que isso realmente venha fixar na nossa mente, porque é algo que a irmã estudou e trouxe, né, de uma maneira muito rica para nós, enriquecendo ainda mais, e que a gente saia daqui querendo realmente melhorar os nossos pensamentos. Foi muito didático, foi muito bem explicado, de maneira prática mesmo. Então, assim, para que a gente possa vencer, uma das coisas que eu sempre uso é a questão do louvor, né? A irmã trouxe no vídeo, reafirmando. Porque nós, até que Cristo venha, os nossos pensamentos vão ser uma forma que o inimigo vai tentar introduzir e vai tentar sabotar mesmo nós, né? E essa lição ela vem para afirmar ainda mais, não só que o conhecimento ele liberta, como a própria palavra de Deus fala, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecimento liberta, a gente precisa conhecer através da palavra de Deus, que tem exemplos aí de pessoas que venceram. Talvez você não vai encontrar lá uma explicação como essa da professora Eveline, mas você vai encontrar relatos, experiências que personagens bíblicos viveram e venceram. E outra coisa que é importante é a pessoa do Espírito Santo. Como a irmã bem falou, a gente não caminha sozinho. E quando Jesus veio e voltou ao céu, ele falou que deixaria com nós o Consolador.
o Espírito Santo, Paráclito, né? Que é o nosso ajudador, é quem está ali todos os dias ajudando. Então, quando vier esses pensamentos intrusivos, vier esses pensamentos através das emoções, seja da alegria, seja da raiva, seja do medo, seja da dúvida, o Espírito Santo, ele está conosco para nos ajudar. Eu aprendi demais, muito mesmo. Eu espero que os irmãos também tenham aprendido através dessa ministração. Amém. Só para a gente fechar, quer falar? Só para a gente fechar, irmãos, lembre-se, o seu copiloto, é claro, o Augusto Cury, ele é um psiquiatra, ele é um cientista, ele estudou, ele foi profundo, ele é um homem de Deus, né? Mas o seu copiloto mais importante chama-se o Espírito Santo. Você tem ele dentro de você, ele vai te dar direcionamento, né? E peça ajuda do controlador o tempo todo, irmãos. Não tenha vergonha, não. Não tenha. Jesus, você não tem que ter vergonha de Deus. Peça ajuda do controlador o tempo todo, porque ele vai manter o seu avião firme, longe do pecado. É ele que vai manter, não é você. Né? Então, não tenha receio de falar com Deus nesses momentos difíceis. É nesses momentos mais difíceis que você pensa assim, eu não vou conseguir, está mais forte do que eu. É nesse momento que você tem que se abster, você tem que falar assim, Jesus vem aqui e reina, Jesus vem aqui e limpa, Jesus vem aqui e me molda. É nesses momentos mais difíceis que Ele está aí, Ele pode te ajudar, basta você pedir o direcionamento, né? Deus, Jesus tem que ser o seu copiloto mais fiel. É Ele que tem que te ajudar a manter a aeronave no ar, voando. Porque se não for Ele, você pode causar acidentes irreversíveis, que vai trazer danos não só para você, mas vai trazer danos para quem está à sua volta, para a sua família. Então, muito cuidado mesmo. E por final, eu queria deixar alguns versículos para os irmãos. Mateus 15, 19, que foi o que a Luzia leu. Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, protege mesmo, a sua mente é o que vai te conduzir à vitória ou à derrota, protege, embrulha, né? Limpa, você tem ali um pisca-alerta, esse pisca-alerta chama-se Espírito Santo, né? Existe um pisca-alerta dentro de nós, chama-se Espírito Santo, ele mostra que a situação é perigosa. Ele dá o discernimento, Ele dá o entendimento, né? Então, vamos assim, blindar mesmo a nossa mente, blindar mesmo o nosso coração, porque só assim a gente vai conseguir chegar à vitória. Não é fácil, não vai ser fácil. Jesus nunca prometeu um caminho de facilidade, não. Ele prometeu um caminho estreito. Foi um caminho estreito. Ele falou de um caminho estreito, Ele não falou de facilidade. Nunca vai ser fácil. O inimigo está aí o tempo todo ao nosso redor. E a função dele é matar, roubar e destruir. Né? É lançando setas o tempo todo. É lançando pratos o tempo todo. Mas você tem o poder de decidir. Né? Você que decide se você vai comer o prato ou se você vai jogar fora. Né? E mais uma coisa que eu queria deixar para os irmãos. Efésios 6, 17. Na verdade, toda a passagem a partir do 11, né? Mas ali no 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete, né, que vai proteger a sua mente, que vai te livrar das ciladas, é a palavra de Deus. Eveline, mais um versículo que blinda também a gente está em Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Exatamente, exatamente. Tem uma frase de Martim Lutero que diz assim, não há como impedir um passarinho de voar sobre a sua cabeça. Não tem como, a menos que você o mate, né? Mas você pode impedir que ele pouse e faça um ninho. Então, blinda a sua mente, blinda o coração. E é isso que eu tenho para dizer para a igreja. Desde já eu agradeço pela oportunidade. Amém? Como é bom estar na igreja aprendendo a palavra de Deus, né? Deus que abençoe a irmã Eveline, todos os nossos professores, nossas professoras, tanto das crianças, dos jovens, aqui na sala de adulto.
Louvado seja Deus. Paulo disse que nós devemos ter a mente de Cristo. Ele sabia muito bem, Deus sabia muito bem porque que esse texto foi escrito. Devemos ter a mente de Cristo. A irmã falando aqui de mente, várias situações. Eu já disse aqui, eu vou só rapidinho repetir o problema de saúde que eu tive. Eu tive um problema de saúde muito grave na época do pastor José Joaquim. E aí eu fiz uma bateria de exame. O Regi marcou a consulta para mim, como se fosse ele que fosse ser atendido, porque o plano de saúde era do Regis. Aí o médico, na hora que nós entramos, o médico disse: pois não, seu Regis, não é para mim não, é para esse aqui, que é meu tio. O médico olhou assim e disse, ficou assim, não, mas eu vou atender. Aí ele mostrou os exames, a bateria de exame, tudinho, ele olhou, fez a pergunta se eu comia bem, e eu falei, como arroz, feijão e carne, você, isso não é comer bem. Uma coisa que ele disse para mim, irmã Evelyn, ele disse assim, o seu problema é aqui, ó. O seu problema está na mente, você não tem nada. Aí quando eu vi os pensamentos de doença, de fracasso, eu lembrava o que o médico dizia. O problema está na mente. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Pode dar uma salva de palmas para Jesus bem forte? Jesus é bom e maravilhoso. Oh, glória a Deus. Nossa secretária.